queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é a Jen, trazendo mais um vídeo para o canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito interessante, que ele é sobre o portal 1212. Nós vamos olhar o mapa, nós vamos olhar a lua no mapa do dia do portal 1212. Este mapa que vocês estão vendo aqui na tela, ele foi configurado para o horário de meio-dia e 12. Então, é 12 do 12 a meio-dia e 12. Então, tem muito 12 aí, gente. O portal 1212 vai acontecer no dia 12, obviamente, dia 12 do 12. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Fica comigo até o final desse vídeo, que lá no final do vídeo a gente vai conferir o número do dia, a gente vai conferir também um conselho do baralho cigano, para você aproveitar melhor essa energia. A gente vai ver aí algumas coisas nesse sentido, mas vai ser um vídeo de reflexão, um vídeo bem interessante. Fica comigo. Já peço que você deixe seu like, que você se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo lá no final, deixe o seu comentário, porque tudo isso é importante para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo bacana, que ele agrega alguma coisa para você que está assistindo. Então, se você gostar do que você viu, é teu dever clicar para compartilhar com um amigo que seja, beleza? Temos um trato? Ok. Então, vamos começar a falar sobre isso daí. Só que antes da gente ir para o vídeo, eu quero lembrar que você pode fazer a leitura do seu mapa astral comigo. Tem o link do meu site na descrição do vídeo. E pode ser que ele esteja aparecendo também lá no primeiro comentário fixado. Então, fica muito fácil de você poder acessar o site e fazer encomenda do seu mapa. Lembrando que o autoconhecimento ele é a chave para você viver uma vida com mais qualidade. Provavelmente a forma mais legal de começar esse vídeo para vocês é falando sobre esse portal 1212. O que é isso? Representa uma data de grande relevância espiritual que simboliza a conclusão de ciclos e a preparação para novos começos. Eu entendo que isso é porque o portal 1212 é o último portal do ano. Se você for contar o primeiro portal, ele é o quê? 1 do 1, né? Depois 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4. E assim vai indo, até 12 do 12. Esse número 12, ele se relaciona com harmonia e com plenitude. Por quê, Jen? Por que ele fala de harmonia e plenitude? Porque ele traz a energia do número 3 duas vezes. Ou seja, a energia do número 6, dá para dizer assim. E o número 6, a gente vai ver daqui a pouco que ele é um número muito relacionado com a compaixão e com o equilíbrio e a harmonia. Então, este dia, especificamente, neste portal, para a gente aproveitar essa energia, é legal que a gente comece a refletir sobre tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do ano. Tudo aquilo que a gente viveu, todas as experiências que marcaram, tudo que trouxe aprendizado. E também, logicamente, é um momento em que a gente começa a se preparar para as novas possibilidades que virão no próximo ano. Então, o objetivo principal é revisar os objetivos, as intenções, para que isso ajude a gente a organizar os nossos propósitos pessoais para começar o próximo ano já sabendo a direção que a gente quer seguir. Porque lembra, se você entrar num carro e você não souber para onde ir, você não vai ter nem por que ligar esse carro, não é verdade? Porque não vai saber para onde ir. Vai ligar para quê? Né? Pois é. Então, é importante que a gente esteja com o nosso esquema organizado. Onde é que eu quero chegar? O que eu imagino para este ano? O que eu desejo para este ano? O que eu me proponho a fazer para este ano? Beleza? Pega um papel e anota tudo isso aí, se você quiser. Se você se sente melhor anotando, escrevendo, faça isso. Agora vamos falar sobre o mapa do dia. Vocês vão poder observar, botei aqui no cantinho, olha, a tabela lá do site do AstroSeek. Eu botei aqui, ó, para ver que o Sol está fazendo uma quadratura com a Lua está fazendo um sextil com Mercúrio, está fazendo quadratura com Marte, sextil com Júpiter, oposição com Saturno e Netuno e também um trígono com Urano, mais com Plutão e um trígono com Plutão também. São muitas coisas, fora os outros pontos que eu não marquei ali, tá? Mas vamos lá.
Vamos começar a olhar o mapa do dia e trazer essa energia desse portal 1212 para nós. Vamos lá. Nós temos a Lua chegando no finalzinho do signo de Virgem. A Lua está indicando para nós aquilo que a gente necessita, aonde a gente precisa focar, os assuntos que estão em alta. O que é isso? Autoanálise, autoaperfeiçoamento, autocuidado, autocrítica. É um momento em que o trabalho, a energia do trabalho de Virgem, que é uma energia de se aperfeiçoar através das repetições, por assim dizer, ela tem que ser voltada para nós. Nós vamos ver aqui que ela tem que ser muito voltada para as questões interiores. A gente vai ver isso depois. Mas o ponto é, assim como o portal sugere que a gente faça uma análise daquilo que foi aprendido ao longo do ano, o signo de Virgem traz essa energia de olhar para o que foi aprendido, de se aperfeiçoar a partir do que foi vivido na prática, a partir de tudo aquilo que foi feito. Então, é o olhar para o passado, mas esse olhar para o passado não é um olhar para o passado no sentido de sofrimento, de dor, de lamentação. Não, ele é um olhar para o passado buscando aprendizado, buscando mais um sentido de aperfeiçoamento e organização para que a gente possa estabelecer, organizar, escolher, saber onde a gente quer chegar. E a gente chega no Sol em Sagitário. O Sol é o propósito. Qual é o meu propósito para o próximo ano? Anota aí no papel. O que você quer para o próximo ano? Qual que vai ser o seu grande projeto? O seu grande desejo? Mas lembra, a Lua é realista. A Lua diz para você, é trabalho prático. Não é devaneio. É trabalho prático. É pé no chão, é fazer acontecer, é se esforçar. Pelo que você vai querer se esforçar no próximo ano? Começa a fazer sua lista para encontrar o seu propósito, aquilo que te leva a ser uma versão de si melhor do que você é hoje. O propósito de cada dia é justamente esse. O propósito de ontem foi me melhorar para que hoje eu fosse uma nova pessoa, um novo ser, mais legal, mais positivo, mais evoluído, mais capaz de lidar com as coisas. Então, é analisando como nós nos sentimos que nós temos a chance de aprender se nós estamos trabalhando realmente para alcançar o nosso propósito de alma, que envolve crescimento e evolução através de diversas experiências. Então, a Lua está se conectando aqui com Mercúrio. Mercúrio é o quê? É um mindset, cara. O que você pensa? Como é que são as suas ideias? Pode ser que uma forma interessante de você saber, se você não sabe, é você começar a anotar o que você pensa. Você vai pegar um papelzinho e vai dizer assim, vai vir na tua cabeça ali, comer rabanete. Daí você vai pegar a nota, pensei em comer rabanete. Aí vem no seu pensamento ali, não vou conseguir. Aí você pega a nota, não vou conseguir. Mas daí você começa, pô, não vou conseguir o quê? Não vou conseguir por quê? Sabe? Começa a anotar essas coisas aí. O pensamento, o mindset que a gente deve nutrir para o próximo ano, em nós, ele é baseado em otimismo, em fé, em positividade, em abertura para novas experiências. É um pensamento para frente. Não é um pensamento de se conformar com o mais simples. É um pensamento de querer mais, de ir à luta por mais. Bem, se vocês escutarem algum som, eu peço desculpa, mas eu tenho um monte de vizinho aqui que é dono de oficina e os caras botam música torta e à direita a todo volume, às vezes fica difícil. Mas vamos lá. Nós temos também esta Lua conversando com Lilith. Olha aqui, ó, Lilith em Escorpião. Então, o que isso está dizendo? Está dizendo que este portal 1212, este dia, ele é ideal para que a gente olhe para o nosso passado com o pensamento focado no futuro, buscando identificar aquilo que está oculto e gerando insatisfação. Porque isso pode ser do passado. E o trabalho que a gente tem é aprender com isso para poder seguir em frente. O trabalho que a gente tem é transformar esta mágoa, esta dor, este ressentimento, esta revolta em poder de força, em força para seguir em frente. Porque aquilo que, é como diz assim, aquilo que não mata fortalece, né? Então, se você está aqui ainda, é porque você se tornou mais forte em cada dia que você viveu. É isso que você tem que ter em mente.
E é isso que te leva para frente. É saber que cada experiência que você vive é para te fortalecer. Não é para te jogar na fossa, não é para te deixar para baixo, não é para você se sentir vítima, é para você se fortalecer. Vamos para outro slide aqui. O que está acontecendo? Ó, nós temos também, eu esqueci de falar de Marte, né, gente? Nem botei Marte aqui, rapaz. Mas vamos falar de Marte. Marte estava aparecendo lá. Marte é atitude. Então, para eu trazer as coisas boas que eu quero para minha vida, Virgem está me dizendo para eu olhar para tudo que eu vivi no ano passado, para eu estabelecer as experiências que eu quero viver para o próximo ano, estabelecer a minha meta, começar a me organizar nesse sentido. E Marte em Sagitário está me dizendo que eu preciso ter uma atitude para frente, uma atitude positiva, uma atitude de realmente querer e ir atrás. Mas eu preciso também ter uma atitude focada, centralizada, de olho na meta. Porque senão, se eu tiver uma atitude, se eu jogar minha energia em cada coisa, o que eu vou conseguir? Um monte de coisa pela metade, nada finalizado. Então, se você quiser uma coisa no próximo ano, se dedica para isso. Foca a tua energia nisso. Estabelece a prioridade. E faça isso com fé, com confiança. Nada que você faz sem fé e sem confiança vai dar resultado, não tem como. Então, tudo que você fizer, cada passo que você der no próximo ano, tenha certeza de que você está fazendo isso acreditando que você vai conseguir. É aquela história, o professor Hélio falava bastante isso. Se você pedir um carro para o universo, não fica abrindo a porta da garagem toda hora para olhar para ver se o carro já está lá. E isso não é muito fácil de fazer, né? Especialmente quando a gente tem aquela necessidade de ter os pés no chão, quando a gente sofre com o limite da realidade. Não é muito fácil de você ser muito positivo e achar que tudo vai dar certo, mas é necessário. É necessário, porque a tua fé vai fazer a realidade ir se ajustando de acordo com aonde você está colocando a sua energia. E o seu pensamento, não esquece disso, tá bom? Pensamento e energia. Pensamento, energia, pensamento, atitude, sentimento. Isso aí precisa ser bem observado. Ok, o que nós temos acontecendo mais aqui? Ó? Nós temos a Lua fazendo uma oposição com Saturno e com Netuno. Então, este portal, ele traz para a gente essa necessidade da gente saber discernir para o próximo ano o que é realmente a meta real da história e tirar as ilusões. O que realmente funciona e o que é uma idealização fora daquilo que a gente consegue vislumbrar como a realidade. É um momento em que a gente é desafiado a internalizar, a olhar para dentro e perceber quais os limites que eu mesma me coloco. Porque o que acontece? Nós temos sim o limite da forma, é claro que nós temos. Se você quiser um carro, não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir. Para você conseguir um carro, você vai ter que trabalhar muito, se esforçar bastante, não desistir e eventualmente você consegue comprar esse carro com o passar do tempo. Só que o que acontece? Em muitos casos a gente pensa que a gente não tem como conseguir as coisas, porque existe justamente esse limite. Você pensa, poxa, eu trabalho pra caramba, como que eu vou conseguir comprar o meu apartamento com o que eu ganho? Como que eu vou fazer isso? E você fica nervoso por causa disso, você fica estressado por causa disso. E aqui Netuno está dizendo para a gente o seguinte, olha para dentro de você e entende que você não é só essa pessoa que faz as coisas, você tem energia que faz parte de você. Energia você não vê, você sente, e essas energias elas atuam na tua vida, mesmo que você não acredite nelas. E é por isso que é tão importante que você nutra dentro de si, que você alimente uma atitude positiva, um pensamento positivo, que você não carregue mágoas, você deixe essas mágoas para trás, aprenda com elas e corte isso da sua vida. É importante que você trabalhe uma postura de bem-estar, de realização mesmo, que você foque no que vai te trazer realização.
e que você não se preocupe tanto com o esforço que você vai ter que fazer. Por quê? Porque quando você tem fé, as coisas acontecem. Não tem... Eu não sou de ler a Bíblia, eu nunca li a Bíblia, para falar a verdade, mas já ouvi pessoas dizendo que tem lá um trecho em que eu acho que é Jesus que fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha se mexer e ela vai se mexer. Então, é isso que a gente tem que exercitar, tá certo? E temos também que compreender as nossas ilusões, o que a gente acredita que é limite de fato, porque está junto com Saturno. Então, quais são as ilusões que eu tenho sobre limite, as ilusões que me limitam. E também é preciso que a gente compreenda os nossos ideais, quais são os nossos reais sonhos. Se eu perguntar para você qual é que é o seu sonho hoje, o que você sonha para o próximo ano, você sabe responder? Aqui, essa oposição está me dizendo o quê? Que enquanto eu estou focada só nas minhas tarefas do dia a dia, enquanto eu estou cuidando ali da limpeza da minha casa, do trabalho que eu tenho que fazer, do serviço que eu estou fazendo para ganhar meu dinheiro, enquanto eu estou envolvida com todas essas coisas, eu estou deixando de lado a minha capacidade de imaginar um futuro melhor para mim. Então, este é um dia para você imaginar. Tira um tempo para você e começa a imaginar o ano ideal para você, o próximo ano. Como é que é esse ano ideal para você? Começa a imaginar isso daí, começa a colocar isso aí no papel. Vamos transformar isso aí em realidade. Mas não é da noite pro dia, tá? Tem que ter trabalhinhos aí, né? Beleza. Aí essa Lua tá fazendo também uma oposição com Saturno. Saturno é o quê? O limite, é a estrutura, é o amadurecimento, responsabilidade. Então tá dizendo o quê? Que enquanto você fica preocupado em fazer as coisas que a rotina do seu dia a dia pede, essa rotina prática, o trabalho, a limpeza da casa, sei lá o que você faz aí no seu dia a dia, enfim, quando você fica preocupado com isso, com essas coisas assim que são muito objetivas, né? Os cuidados com o corpo, as necessidades do corpo, as necessidades da casa, as necessidades do trabalho, enfim, quando você se ocupa com tudo isso, você está deixando de assumir a responsabilidade que você tem pelos seus sonhos, pelos seus ideais, em amadurecer isso. É a responsabilidade pelo que você tem dentro de você, pela sua espiritualidade, o seu lado espiritual, o seu eu espiritual. Porque você não é só carne, você tem outra coisa aí que mantém todo esse aparato físico funcionando. Ok? Então, né, vamos usar esse portal 1212 para fazer essas reflexões, para trazer o sonho, para trazer a imaginação, para pensar em como que isso vai se tornar realidade e visualizar como que a gente quer que o próximo ano seja para nós. É lógico que a gente não tem o controle do que vai acontecer, de como que vai acontecer, mas a partir do momento em que você imagina, que você idealiza, que você começa a amadurecer isso dentro de você, você está dizendo para o universo, olha universo, para o próximo ano, me ajuda a viver isso aí, né? Me ajuda a viver essas coisas aí, eu estou disposta a isso. E vamos ver aqui, ó, o sextil de Lua com Júpiter está dizendo o quê? Que através de você cuidar das coisas em que você acredita, você consegue expandir, consegue crescer. A Lua, ela fala do cuidado, para onde que está sendo direcionado esse cuidar? Para as atividades práticas. E aqui está me dizendo que eu preciso praticar também o que? É a minha fé. A minha fé, que eu carrego lá dentro de mim. Lembra que a gente falou sobre o olhar para o passado, no sentido de aprender com ele? Este Júpiter em Câncer está dizendo que o passado tem coisas para ensinar para a gente. Porque Júpiter ele também é um professor, assim como Saturno. Aquilo que a gente sente tem coisas para ensinar para a gente. E a gente precisa olhar para isso também. A gente precisa trazer essa confiança, esta fé, olha, esta fé que se conecta aqui com Quiron, esta fé tem que ser em nós mesmos também.
Não é a fé de que você precisa da ajuda da sua família para fazer as coisas, por exemplo, ou da ajuda de alguém que seja, ou que as suas emoções não vão deixar você fazer alguma coisa. Você precisa se fortalecer. É se fortalecendo, é entendendo que você consegue, que você vai conseguir. A sua fé, ela é o ponto-chave, porque você é o que você acredita. E o sol que a gente viu antes, o sol ele é sobre ser. Então a gente fica muito iludido quando a gente acha que o intuito dessa experiência que a gente vive é ter coisas, quando na verdade é ser. Você não é você ter para ser alguma coisa, mas você ser para ter alguma coisa. Então pense nisso. Veja as coisas em que você acredita e como que essas coisas te afetam. Já pensando no que você quer realizar no próximo ano. Então você tem que entender se você tem uma fé que te ajuda, se você consegue confiar em você, ou se você fica na dependência de outros fatores. Beleza, nós temos aqui também a Lua se conectando com Urano. Olha só, está dizendo que este portal 1212 ele é o portal da renovação. Ele traz essa energia de uma renovação prática, uma renovação na rotina. Ele pede que você mude as coisas. E diz que você tem a capacidade de mudar, de sair dessa situação que pode estar estagnada neste momento, pode estar parecendo confortável, mas na verdade não é. Você tem condição de mudar as coisas, mas é preciso que você mude o seu mindset, que você tenha um mindset que pense na frente, que seja positivo, que seja aberto. Senão, como é que vai ser? Senão você fica parado aonde está confortável e não muda nada, e não manifesta nada diferente. E também nós temos aqui Plutão que está fortalecendo a mudança. Como? Através de uma mudança naquelas ideias que estão ultrapassadas. É a renovação que vem através de uma mudança de paradigma, de ideia, Entende? É trazer o novo. A mudança chega para você quando você se abre para coisas novas. Senão você fica preso sempre na mesma rotina, vivendo as mesmas coisas, basicamente do mesmo jeito, e o seu ciclo de evolução fica muito mais difícil. Este Plutão está dizendo que você tem capacidade de deixar aquilo que te marcou fortemente, aquela revolta, aquela insatisfação, aquele ressentimento, você tem capacidade de deixar isso sair da sua vida se você se abrir para o novo, se você pensar no futuro. Se você pensar no futuro, se você decidir romper definitivamente com aquilo que passou, entendendo que o que passou serviu para fazer com que você chegasse aqui, neste momento hoje, sendo quem você é. Provavelmente a Lua está se conectando com Quiron também, fazendo um quincúncio muito provavelmente, exigindo, falando para a gente que a gente precisa fazer ajustes. Ajustes é olhar um pouco mais para mim, é realmente me autocuidar, mas não só no sentido de o que eu preciso comer, o que eu preciso pagar, o que eu preciso trabalhar. É no sentido de, poxa, o que eu tenho vontade? O que eu tenho vontade? Como que eu quero expressar a minha vontade? Como que eu quero, que tipo de coisas eu quero fazer que eu ainda não fiz? É acordar na gente aquele entusiasmo, aquela alegria, que geralmente não tem quando a gente faz aquelas tarefas repetitivas de todo dia. A gente precisa trazer isso pra gente. E muitas vezes o que está faltando é o quê? É dar o primeiro passo. Por que não dá o primeiro passo? Porque está preso no passado. Porque ainda tem mágoa. Porque está preso na zona de conforto. Então aproveita a energia deste portal 1212 para fazer mudanças, para chutar o pau da barraca, para idealizar uma nova realidade para você, mas não apenas idealizar, é começar a trabalhar por ela. Aí eu falei para vocês do número do dia, que é o número 6, e na numerologia o número 6 ele representa harmonia, amor, família e responsabilidade, simboliza o cuidado, o apoio, o equilíbrio entre a vida material e espiritual. Justamente, olha só, o eixo de Virgem e Peixes é o material e o espiritual, exatamente.
além de estar associado à compaixão e à busca por relacionamentos significativos. Olha que legal, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, a gente tem Vênus em Sagitário. Sagitário é um signo que fala muito de ideais mais elevados, do significado, do propósito. E Vênus representa as relações, os relacionamentos. Então é um momento em que a gente precisa se relacionar com as pessoas com mais empatia por conta de Peixes e também com senso de significado maior. E o arcano do dia? O arcano do dia é o arcano de número 6, né? Nem tirei a carta, eu apenas estou pegando ela com base no número do dia. É a carta dos enamorados. Isso evidencia que o quê? Que neste dia, este portal 1212, ele traz pra gente aquela indicação de que as nossas escolhas são importantes, de que a gente precisa fazer escolhas com consciência e também de que a gente precisa justamente construir, cultivar relacionamentos, uniões que sejam pacíficas, que sejam harmoniosas. Tá certo, minha gente? Agora vamos... Olha, tá longo isso aqui, gente. Tá longo, mas vamos lá. Eu vou aqui tirar um conselhinho para vocês. Vamos ver o que o baralho cigano aconselha. Como que a gente pode aproveitar bem essa energia do portal 1212. Isso é geral, tá? É para todo mundo. Como que nós podemos aproveitar bem a energia do portal 12 e 12? Vamos lá, baralho cigano. Vamos lá. Vamos lá, minha gente. Vou tirar 3 cartas aqui. A primeira carta é a nossa resposta. Vai dizer como que a gente vai aproveitar melhor a energia do portal 1212. Essa segunda carta que eu estou tirando aqui, ela vai representar aquilo que a gente precisa deixar para trás. Aquilo que está no passado, tá? O que vem do passado, que está influenciando neste momento, que precisa ficar para trás. E a outra carta aqui vai ser uma projeção aí para o nosso futuro, coisa bem simples, tá? Vamos lá, o que é a resposta? Como que a gente pode aproveitar melhor essa energia do portal 1212? Carta da Lua, meus queridos, carta da Lua. Carta da Lua fala que a gente tem que olhar para tudo aquilo que a gente já conseguiu. A Lua é uma carta de mérito. Então, se você chegou aqui, se você está aqui hoje, é porque você tem mérito para isso. E quando você entende que você tem mérito, você começa a se valorizar um pouco mais. Você começa a dar mais valor para tudo que você tem, para tudo que você faz, para as pessoas com quem você se relaciona. Este é um momento para você se conectar mais com a sua intuição, escutar o que ela fala para você e também para você estabelecer as suas metas. Lembra? Se essa carta fala de méritos, como é que eu vou conseguir alcançar esse ponto de ter méritos no próximo ano? É justamente sabendo o que eu quero lá para frente, né? Então, se conecta com você, presta atenção nas suas emoções, cuida das suas emoções, trabalha as suas emoções e entenda que se você está aqui é porque você merece, você tem mérito, se dá mais valor. O que tem que ficar para trás? O que vem do passado? Ó? Do passado, geralmente, a gente traz coisas que vieram de casa, da infância, da família, coisas que a gente aprendeu. Então, existem coisas que a gente aprendeu em casa que tem que ficar para trás. Serviram para aquele momento, mas agora é outro momento. Agora essas coisas, de repente, já não estão nem fazendo bem. E o que você tem que deixar para trás também são as suas inseguranças, as suas incertezas, aquilo que não te fortalece. E para o futuro, tcharam, é a carta das crianças, é a carta da criança, minha gente. Então, para o futuro, coisas novas, coisas que entusiasmem, coisas que tragam, coisas que estimulem a curiosidade, o desejo pelo novo, novas fases. É isso que a gente tem que ter em mente. Eu quero viver o novo, eu não quero viver
o mesmo sempre. Eu não quero passar a experiência toda da minha vida presa numa situação que não me traz o frescor, que não me permite ver as coisas com a leveza como uma criança veria. Eu tenho que trazer para mim essa vibe da criança que gosta das coisas, que tem vontade de explorar, de conhecer, que age sem pensar no que os outros vão dizer, no que os outros vão pensar. Ela age com base no instinto dela, naquilo que ela está sentindo no momento. E aqui, para o próximo ano, o chamado é viva o momento, aproveite o momento, porque todo momento é passageiro. A carta da criança ela mostra uma fase, então tudo é uma fase. O ruim é uma fase, o bom é uma fase, então aproveite qualquer uma dessas fases. Tá certo, minha gente, esse foi o nosso vídeo do Portal 1212. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Peço que você deixe seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.